A gente quase nunca está de fato preparado para aquilo que a vida traz. Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. A Maria, a mãe de Jesus, ela era ainda uma menina, uma adolescente, devia ter por volta de 13, 14 anos de idade, isso era muito comum naqueles dias, e ela já estava prometida em casamento a um homem, o José. E ela viveu uma experiência sobrenatural em que ela recebeu a visita de um anjo que disse que ela estaria grávida através do próprio Espírito Santo. Essa é a história que a gente conhece, é a história que aqueles que têm fé acreditam ser verdadeira, é uma história que a humanidade e o mundo ocidental conhece razoavelmente. E dentre tantas questões por trás dessa história, o que me chama a atenção hoje é a resposta que ela deu àquela situação. Ela disse para o anjo que aceitava aquilo como uma missão de Deus, que ela, como uma serva de Deus, aceitava e entendia que a vontade de Deus tinha que se cumprir. E é muito interessante que a maneira como ela reage àquele momento é primeiro de espanto, é óbvio. Ela fala: como é que eu posso estar grávida se eu não estou casada ainda, eu sou virgem? Ela mostra a situação do que ela estava vivendo e todas as consequências daquilo que lhe causaria. Ela teria, claro, uma dificuldade imensa para poder explicar isso, primeiro para o José, o seu noivo, que não entendeu na hora que ela explicou, para os seus pais, para a sociedade, e além de tudo ela sofria risco de vida, porque a sua vida estava em risco, porque uma mulher que tivesse prometido em casamento e aparecesse grávida e não era do seu noivo, quem acreditaria nessa história? E ela poderia ser inclusive apedrejada por isso. Naquele momento, então, diante de todas essas confusões, de todos esses riscos, de todos os medos, de tudo aquilo que parecia ser o pior cenário da sua vida, ela diz: tá bom, eu acredito que seja feita a sua vontade e eu aceito. Eu não estou preparada, era como se ela pudesse dizer. E não estava mesmo. Ela era uma menina, ela ainda era sua noiva, ela ia ter que explicar coisas que nunca ninguém precisou explicar, ela ia ter que enfrentar gente que nunca ninguém ia precisar enfrentar. Não está preparada. E o que eu aprendo dessa história, dentre tantas coisas, e hoje eu guardo para mim e compartilho com vocês, é que a vida, ela aparece para a gente naquilo que a gente não está preparado. A gente só não pode abrir mão de aceitar. No fundo, ninguém está preparado nem para ter filho, a gente aprende quando tem. Ninguém está preparado para os primeiros empregos, a gente só aprende trabalhando. Ninguém está preparado para aquilo que acontece na vida. A gente não está preparado para casar, a gente só descobre o que é o casamento quando casa. Ninguém está preparado para se separar, a gente só tenta administrar a vida quando isso acontece. A gente nunca está preparado para aquilo que tem que viver. Mas o primeiro passo para a vida em todas as coisas é coragem de aceitar o que a vida mandou e encarar, porque no caminho a gente aprende, no caminho a gente cresce, no caminho a gente luta, no caminho a gente vence. Que Deus nos dê o espírito de não fugir daquilo que a vida nos traz, porque preparado mesmo a gente nunca está. Paz e bem.